O coração humano, ele sempre tem a tendência a esconder as verdadeiras intenções, motivações e propósitos por trás da sua atitude. Podemos muitas das vezes nos envolver em causas mais nobres, porém com as motivações erradas. Podemos muitas das vezes fazer muitas coisas com competência, com excelência, com dedicação, mas, infelizmente, com orgulho, com vaidade, com soberba, com altivez, na intenção de alcançar lugares de destaques, a ter os nossos nomes destacados, a querer holofotes. É possível fazer o certo com motivações erradas? Infelizmente, é possível. O texto que eu quero conversar com você hoje, desde já, seja muito bem-vindo ao Está Escrito, que as palavras que Deus colocou no nosso coração no decorrer dessa semana possam ser palavras que venham motivar a sua vida a estar na presença do Senhor de maneira poderosa, mas com as motivações corretas. Provérbios 21, versículo 2, ele vai nos dizer que todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o coração. Todo caminho do homem é correto aos seus próprios olhos, mas é o Senhor quem sonda o coração. O problema é que nós, muitas das vezes, temos uma interpretação totalmente errada da nossa própria vida. Olhamos para as situações e a avaliamos de maneira incoerente com aquilo que nós queremos, de maneira incoerente com aquilo que nós proferimos ser, de maneira totalmente incoerente com a fé que nós dizemos seguir. Então, muitas das vezes, aquilo que parece reto aos olhos humanos, na realidade, são caminhos que nos desviarão do propósito e do destino que Deus tem para nós. O que é caminho? Caminho é a rota que te leva ao seu destino. Mas, dentro desse destino, existe um propósito humano e um propósito divino. Aquilo que é reto aos nossos olhos, muitas das vezes, ou por que não dizer a maioria das vezes, não é reto aos olhos do Senhor. Há dois tipos de pessoas, o justo e o ímpio. O justo é aquele que se entrega a seguir o caminho na presença de Deus, para buscar a Deus, para caminhar ao lado dele. O ímpio é aquele que escolhe um caminho sem andar debaixo da direção e do propósito de Deus para a sua vida. Aquele que escolhe seguir o caminho longe da presença de Deus. Essa é a diferença entre o justo e o ímpio. Porém, muitas das vezes, nós estamos no caminho, caminhando com Cristo, porém, desviando as nossas veredas. O que são veredas? São decisões dentro deste caminho que nós dizemos seguir. Se você ainda não assistiu, procure a nossa aula sobre caminhos e veredas e você verá o quão tremendo é esta palavra. Eu quero conversar com você aqui sobre o caminho que parece certo, mas o coração que Deus examina. O tema da nossa aula hoje é o caminho que parece certo, ou perfeito, ou correto, mas o coração que Deus examina. Jeremias, capítulo 17, verso de número 9 e 10, ele vai nos dizer o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Então, o coração do homem, ele é enganoso
e perverso. E diz mais: quem o conhecerá? Nós não conhecemos o nosso próprio coração. Nós não conhecemos as nossas próprias fragilidades. Nós, muitas das vezes, nos enganamos através dos nossos sentimentos e emoções. Será que só eu já errei minhas decisões? Será que só eu, impulsionado, empolgado, ali no momento, naquele momento de impulsão, eu fiz escolhas erradas? Ou aconteceu com você também? Então, enganoso é o coração humano, mais do que todas as coisas. Ser enganoso é o nosso coração significa que, muitas das vezes, nossos sentimentos, nossas emoções nos levam a tomar decisões erradas. Mas quem o conhecerá? Existe alguém que conhece o profundo do coração humano. Diz assim no verso 10: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Ele conhece e ele prova, ele sabe quais são as verdadeiras motivações de um coração humano. Ele continua dizendo: isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Gálatas 6:7, Paulo vai dizer: não erreis, de Deus ninguém se escarnece, pois tudo aquilo que o homem plantar também colherá. Bom, todo o caminho do homem parece certo aos seus olhos. A palavra não diz que o caminho do homem é perfeito. Não. Ela está dizendo que o caminho do homem é perfeito aos seus olhos. Então, se é perfeito aos olhos, significa que ele parece perfeito. O verso 2, ele diz: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos. É como se fosse um caminho sem interferências, sem obstáculos, sem curvas, na visão humana. No verso 12 do capítulo 14 de Provérbios, ele vai dizer que há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim conduz à morte. Então, nesse versículo, a palavra não está dizendo que o caminho do homem é perfeito, mas que parece perfeito aos seus próprios olhos. Então, muitas das vezes, olhando para lá no fundo, lá no intenso daquele caminho, aos nossos olhos parece tudo reto, tudo certo, mas ele não é reto, ele não é certo, ele pode até parecer. O ser humano tem uma tendência perigosíssima. Todos nós, eu, você, todos nós. O ser humano tem uma tendência à autojustificação, à cegueira espiritual e uma confiança excessiva na própria percepção. Então, olha, 3 erros gravíssimos aqui, perigosíssimos, que eu e você temos. Todo ser humano possui. Autojustificação. Quem é de nós que nunca tentou se auto-justificar? A querer provar que estava correto, a querer mostrar que você tinha razão em tudo. Quem é que nunca passou por um processo de cegueira espiritual? Aquilo estava debaixo dos nossos olhos e nós não enxergamos da forma correta. Uma confiança excessiva na própria percepção. Aos nossos olhos, tudo parecia certo. Juízes 21, versículo 25, vai dizer que cada um fazia aquilo que parecia reto aos seus próprios olhos. O problema é que quando o homem se torna o seu próprio padrão de vida, ele deixa Deus de lado. Ele joga os conselhos, os preceitos, o mandamento, as leis divinas, os princípios éticos, morais
espirituais ele joga para escanteio. O caminho do homem, de acordo com as Escrituras, ele vai nos mostrar o seguinte. Provérbios 16, 25 vai falar que há caminhos que parecem direito ao homem, mas o fim deles é caminhos de morte. Há caminho que parece perfeito ao homem, mas o seu fim é caminho de morte. Quantas escolhas erradas na vida de alguém que o levou para as drogas, o levou para a prostituição, o levou para a pornografia, o levou para a criminalidade, o levou para o divórcio, fez perder portas e portas se fecharem diante dele. Perdeu oportunidades na vida. Tudo porque as suas decisões pareciam perfeitas e direitas aos seus olhos. Mas, no final, foram caminhos de morte. E muitas delas, infelizmente, morte física e espiritual. Perderam suas vidas, assassinadas. Quantas mulheres que se envolveram com homens errados, homens que se envolveram com mulheres erradas e perderam sua própria vida. O feminicídio tem crescido de maneira assustadora em nossos dias atuais, porque infelizmente quantas mulheres lindas que se envolvem com bandidos, com criminosos, quantos homens que surtaram hoje por ciúme, por sentimento de domínio, de posse, e fizeram da vida de suas esposas um verdadeiro inferno. Tudo isso por escolhas erradas, por caminhos que parecem direito aos seus próprios olhos. Jeremias 10, 23, Deus diz, eu sei. Jeremias diz assim, eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha dirigir os seus próprios passos. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha dirigir os seus próprios passos. No verso 1 da aula de ontem, do capítulo 21, nós lemos que, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. O homem pode fazer as suas escolhas, mas quando Deus decide endireitar o caminho do homem, direcionar o caminho do homem, ele faz iguaizinhos esses ribeiros que são citados aqui, que eram águas desviadas pelos agricultores para irrigar ali o seu campo. E assim eles desviavam as águas daqueles ribeiros para que pudessem aguar as suas plantações. Assim é Deus fazendo com uma autoridade, com um governante, com um rei, com um presidente, e seja lá com quem for que tiver poder e autoridade humano em suas mãos. Se Deus faz isso com uma autoridade, quem dirá conosco, que somos pessoas normais, pessoas comuns? Deus tem poder de esquadrinhar, de mudar situações, de fazer com que o coração do homem se incline a fazer a sua vontade, por mais mal que ele possa ser. Olha Faraó, olha Ciro, dois homens que Deus usou para que o seu nome fosse glorificado. Faraó, mesmo com o coração endurecido pela sua naturalidade, e endurecido pela vontade de Deus, Egito foi um motivo de glorificação do nome do Senhor, porque foi através das 10 pragas, da morte dos primogênitos na última, que Deus mostrou a sua glória para todas as nações através da libertação do povo de Israel do Egito. Provérbios 20, verso 24, antes da gente ler, o que dizer de Ciro? Um homem, um rei persa,
que tinha o povo de Israel como seu escravo, mas que Deus usa ele e o chama de meu servo. E ele dá o cumprimento à palavra que Deus havia falado com Jeremias, que após 70 anos de cativeiro, iriam voltar para dentro da sua terra, voltar para dentro da sua nação. Foi através de Ciro que Deus cumpriu essa palavra. Pois bem, Provérbios 20, 24 vai nos dizer que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Muitas das vezes nós não entendemos situações que nos acontecem. Se Deus colocasse diante de nós o processo que queríamos fazer, passar, para chegar aonde Ele quer que cheguemos, nós teríamos desistido pelo caminho. Quando os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, Deus o coloca aonde quer, mas vai preparando este homem no caminho. O que dizia de José? Assista a aula de ontem e você vai entender bem o que eu estou falando aqui agora. Cada processo, traição, prisão, injustiça, mas só assim ele teve o preparo necessário para chegar ao governo. O que dizer de Jacó? Temos que sair correndo, fugido, devido a uma decisão errada, mas Deus foi o preparando no caminho, e dele Deus fez uma grande nação através das 12 tribos de Israel. Dizer de vários outros, quando Deus resolve dirigir os passos do homem, este homem pode até não entender o seu caminho, mas a vontade de Deus, que é perfeita e absoluta, vai acontecer. É por isso que nós não entendemos, às vezes, tanto vale, tantos processos, tantas dificuldades no decorrer desse caminho. Mas é Deus quem vai direcionando, dirigindo os nossos passos até chegarmos no destino que Ele reservou para nós, dentro do propósito que Ele quis nos fazer passar para nos tornarmos aquilo que Ele escolheu que nos tornássemos. O grande problema é o coração humano. Mateus 12, verso de número 25, olha o que Jesus vai dizer ao respeito do coração humano. Mateus 12, verso de número 25, olha o que o texto vai dizer. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Nosso coração é cheio de divisão, nosso coração é cheio de pensamentos ruins. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E quantas vezes o nosso coração faz com que a nossa casa seja dividida, a nossa empresa seja dividida, os nossos filhos, brigas, confusões, contendas, isso traz o coração dentro do coração humano. Olha o que o texto diz em Jeremias 17:9. Já citei esse texto. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nosso coração, ele traz dentro de si engano, distorções de intenções. Ele muitas das vezes quer justificar os nossos erros, os nossos pecados. Sempre alguém, até mesmo nós, temos uma palavra para justificar os nossos erros, os nossos pecados. Quantas pessoas que usam versículos isolados para querer justificar o erro delas, o pecado delas.
versículos isolados, textos fora do contexto, para não deixar de ter um pretexto para justificar os seus erros. Jesus disse que do coração do homem, procede a raiz de todos os males. Do coração do homem procede os adultérios, os furtos, os roubos, os maus pensamentos. Jesus diz que tudo isso sai daqui de dentro, e principalmente daqui. Porque quando a Bíblia abrange coração, não está falando apenas de sentimento, mas de sentimento, de emoções, de intelecto, da consciência, da razão, das escolhas humanas. Por isso, não basta ter um caminho exteriormente certo, se o coração estiver interiormente corrupto. Então, o coração humano tem a tendência de enganar, de distorcer, de justificar erros, de querer fazer o certo com intenções erradas, de espiritualizar desejos carnais. Queremos sempre ter um texto para justificar as nossas demandas errôneas. Provérbios 16:2 vai dizer: todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. O Senhor, ele vai sondar o nosso coração. Salmo 139, Davi fala: tu me sondas e me conheces. Conhece o meu deitar e o meu levantar. Provérbios 21:2 vai dizer: mas o Senhor sonda os corações. 1 Samuel 16:7, Deus vai dizer a Samuel: o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Jeremias, no verso 10 do capítulo 17, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Deus não vê o estereótipo, Deus não vê a vestimenta, Ele não vê a aparência, Ele vê o que está dentro. Cada pensamento, cada intenção, cada motivação para fazer o que se faz, é isso que Deus vê. Deus não avalia apenas o caminho que está diante dos seus olhos, o caminho que você anda. Ele avalia o motivo pelo qual você anda nele. Até dentro do caminho correto, que é a presença de Deus, é possível estar ali com motivações erradas. Você pode entrar no lugar certo, fazer a coisa certa, mas, infelizmente, com motivações erradas. E isso muda tudo diante de Deus. Isso muda tudo diante de Deus. Caminho sem Deus leva à morte. Salmo 1, versículo de número 6, ele vai dizer: o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Mateus, capítulo 7, verso 13, vai dizer: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. O caminho do homem, quando não é submetido a Deus, ele começa largo, parece fácil, parece lógico, mas termina em destruição. Os prazeres da vida são ótimos. As oportunidades fáceis parecem uma maravilha. Os jeitinhos parecem sempre a melhor opção. Mas tudo isso termina em destruição, termina em morte, muitas das vezes física, a maioria das vezes espiritual, mas que vai nos fechar portas de tal maneira que vai nos desviar da presença de Deus e muitas das vezes nos fazer perder até a salvação em Cristo. Larga é a porta,
espaçoso é o caminho. Por outro lado, apertado é o caminho que conduz à vida. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a cada dia a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, para seguir a Ele, precisamos de renúncia, precisamos de santidade, precisamos de nos adequar àquilo que a palavra nos orienta. Por isso, nós não andamos por vista, nós andamos por fé, baseado naquilo que está escrito. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se Ele é o caminho, a verdade e a vida, nós temos que andar como Ele andou, pensar como Ele pensou, nos dirigir como Ele se dirigiu, debaixo da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não fazendo a nossa vontade, fazer a oração que Ele fez: seja feita, Senhor, a sua vontade. O caminho guiado por Deus, ele é diferente. Salmo 119, verso 105, ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Provérbios 3, versículos 5 e 6, ele vai dizer assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e Ele endireitará as suas veredas. Salmo 25, nos versos 4 e 5, ele vai dizer: faze-me conhecer os teus caminhos, ó Senhor. O caminho certo não é o que eu acho, é o que Deus revela para mim. O que eu e você acha é o que menos importa. A minha e a sua opinião não faz diferença nenhuma. O meu posicionamento concernente a qualquer assunto não tem nenhuma importância. O que vale é o que está escrito. Se você diz ser um cristão, alguém que acredita na palavra, ou você abraça por completo, ou você se posiciona como não acredita. Porque se nós acreditamos, se nós cremos no Evangelho, temos que crer no pacote completo, de Gênesis a Apocalipse. Deus até mudou a forma de operar. Ele operou como Deus Pai, operou como Deus Filho, e hoje opera como Deus Espírito Santo. Mas a sua essência nunca mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e continuará sendo o mesmo. Deus ainda é Deus, Ele ainda é Senhor, e Ele ainda tem um domínio sobre todas as coisas. O caminho certo não é o que eu acho, e sim o que está escrito. A bússola para a nossa vida está aqui. E o caminho certo sempre é o caminho da palavra de Deus. Jesus, o único caminho verdadeiro. Ele já disse: eu sou o único. Isaías 43 vai dizer: eu sou o Senhor. Fora de mim não há Salvador. Todos os outros caminhos que não é Cristo são opiniões, são tentativas, são apenas atalhos. Há um dito popular por aí que diz que todos os caminhos levam a Deus. Pode até levá-los próximos a Deus. Mas um único caminho, de fato, que te leva a entrar nos portões celestiais e se tornar filho de um Deus Todo-Poderoso, que diz: e eu serei para vós, Pai, e vós sereis meus filhos, é Jesus Cristo, que é o único e verdadeiro caminho. Isaías 35, verso 8, diz: e haverá ali um caminho certo. Os remidos andarão por ele. Deus não está perguntando hoje onde você está andando, mas por que você está andando assim?
Há caminhos que precisam ser ajustados, abandonados, entregues ao Senhor. No Salmo 139, verso 23 e 24, o salmista vai dizer: sonda-me, Senhor, ou sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo vai dizer: examina-se o homem a si mesmo. Então faça uma autoavaliação de você hoje. Se autoavalie, coloque-se na balança e vê se há em ti algum caminho mau. Algo que precisa ser mudado, algo que precisa ser abandonado, caminhos que precisam ser largados de lado. O homem olha o caminho, Deus examina o coração. O homem escolhe a rota, mas é Deus que o guia. Deus julga a verdadeira motivação. Por isso, não confie no caminho que parece certo. Busque de Deus a sua orientação. Confie no Deus que endireita o caminho. Provérbios 4,18 vai dizer: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até chegar dia perfeito. Esse provérbio ele é tremendo, porque a nossa caminhada com Deus, ela é assim, nós somos perfeitos, somos sujeitos a erros, a falhas. Nós temos a tendência no nosso coração de esconder as verdadeiras intenções, as verdadeiras motivações e propósitos. Mas a palavra, ela nos desafia a não somente fazermos o que é certo, mas fazermos com a motivação certa. A gente sabe que pode se envolver muitas das vezes em causas nobres, com competência, com zelo, com dedicação, dando o melhor de nós, fazendo até com excelência, mas muitas das vezes com motivações carnais, como orgulho, como vaidade, como soberba. Mas o que esse verso, que esse versículo mostra para nós, que ele fala exatamente a esse respeito. Quando ele diz que todo o caminho é reto aos seus próprios olhos. Em outras palavras, eu e você, nós achamos que nossas escolhas, as nossas ações, as nossas palavras são sempre as melhores. Quando ele diz que o Senhor sonda os corações, ele sabe que estamos fazendo o que fazemos e escolhendo o que nós escolhemos e falando as palavras que saem da nossa boca. Ele conhece tudo. Ele sabe detalhe por detalhe. Agora, 2 ensinos claros que eu quero compartilhar com você, além de tudo isso que eu já falei. Primeiro, cuidado com a sua autojustiça, com a sua justificação em meio aos seus erros, em meio às suas escolhas, em ter caminhos, frequentar ambiente, ouvir, ler, assistir coisas que não condizem com aquilo que está escrito. Muitas das vezes, até mesmo em atitudes que não têm nada a ver com o que eu disse, mas o orgulho, a altivez, a soberba, a vanglória, a autossuficiência invadir seu coração. O orgulho pode até nos levar a achar que tudo o que nós fazemos e falamos é a melhor e o mais certo. Que as pessoas ao seu redor deveriam exatamente te imitar em tudo. Deveriam exatamente fazer aquilo que nós achamos que deveriam fazer. Deveriam nos imitar em tudo. E que as demais pessoas são inferiores a nós mesmos. Que os dons que nós temos, os talentos que nós temos, que tudo que nós fazemos, nós conseguimos por conta própria. Essas palavras, muitas das vezes, são sussurradas ao nosso ouvido pelo orgulho que há em nós, gerando altivez
e vaidade para a nossa alma. Provérbios 21, versículo número 4, diz que o olhar altivo e o coração orgulhoso é a lâmpada dos perversos, e isso é pecado. Provérbios também vai dizer que o orgulho precede a queda. Então, busque a Deus. Com toda a força da sua alma, busque a Deus para encher o seu coração de humildade. 1 Pedro 5, versículos 6 e 7. 1 Pedro 5, 6 e 7. Olha o que Pedro vai nos escrever. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 e 7, diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor. Largando o orgulho, largando a altivez, largando a soberba, ainda que o coração grite por elas, mas se entregue, se humilhe a ele. Segundo o ensinamento, guarde o seu coração. Provérbios 4, 23 diz assim: de tudo quanto se deve guardar, guarde o coração, porque dele é as saídas da vida. Então guarde. Lemos que o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê aquilo que está no profundo do coração. 1 Samuel 16, 7. Deus vê o secreto da sua alma. Ele enxerga suas razões nos mais profundos, seus medos, suas angústias, seus pecados, intranquilidades, a ansiedade que acelera, que bate no seu coração. Ele conhece tudo isso. O medo, o pavor, a depressão, o coração acelerado, tudo isso, o pânico que muitas vezes te alcança, ele sonda tudo que é positivo e que é negativo. Então, por sondar isso tudo, aprenda a guardar o teu coração para que isso não domine a sua vida. É natural até certo ponto a nossa ansiedade, o nosso medo, os nossos planos, os nossos projetos, mas guarde o seu coração. Guardar o coração na palavra, porque é na palavra que nós entregamos com humildade, sabendo que Ele tem cuidado de nós. É na direção da palavra que nós sabemos que a paz que excede todo entendimento invadirá a nossa vida, inundará a nossa alma. Então guarde o seu coração, mantendo um coração alimentando a sua alma naquilo que é reto, justo e bom. Guarde seu coração em oração, mantendo um constante e abençoado diálogo com o Pai. Oração é conversa, é desabafo. Temos os psicólogos, temos tudo em nossa volta, psiquiatra, tudo aquilo que o homem precisa na medicina está diante e possível aos nossos olhos e na nossa mão. Mas nada substitui a oração, que é o melhor remédio, porque conversamos com alguém que pode curar tanto a nossa alma, quanto o nosso espírito, quanto a nossa carne. Por isso, entregue, guarde o seu coração na palavra, alimentando na palavra aquilo que é reto, justo e bom. Guarde. Efésios 4, 8, ou Filipenses 4, 8, deixe-me conferir aqui, vai dizer o seguinte: aqui, ó. Esse é Efésios 4, 8.
O que Efésios 4:8 vai nos dizer? Efésios 4:8 é Filipenses 4:8. Vai nos dizer o texto que quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais. No versículo 5, 6 e 7 vai dizer: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. De nada estejais solícitos ou ansiosos, antes sejam as vossas petições em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Por isso, guarde o seu coração em oração, mantendo um constante diálogo e abençoado diálogo com o Pai. Guarde o seu coração na comunhão, caminhando com aqueles que amam e seguem a Jesus. Salmo 133. Guarde o seu coração na missão, sendo sal que salga e luz que brilha, espalhando a luz do Evangelho. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Portanto, cuidado com as suas escolhas, pois podem parecer as melhores, podem parecer a opção mais correta aos seus próprios olhos. Então, peça a direção do Senhor para te mostrar se realmente a sua decisão é certa. Até nos momentos de maiores aflições. Nós vemos o exemplo de Davi, que nos momentos mais difíceis da sua vida, dobrava o joelho e pedia: Senhor, eu devo ir atrás dos meus inimigos? Eu devo resolver isso? Até para guerrear, até para resgatar as suas mulheres, o seu povo. Davi buscava a direção de Deus. Se podia ou se não podia. Se responderia ou se não responderia. E nós? Temos pedido a direção de Deus? Temos pedido a Ele que nos mostre o caminho certo de como andar, como fazer, se ou não fazer, falar, andar, os ambientes que nós estamos, as coisas que nós assistimos, escutamos, lemos. Tudo isso parece simples, mas é necessário ter a aprovação de Deus através da sua palavra. Se não condiz com o que está escrito, não convém para aqueles que se dizem servos e servas do Altíssimo. Mas o Senhor, que vê tudo, está olhando para o seu coração e as suas motivações neste momento. Ele sonda, ele conhece, ele esquadrinha os pensamentos e sabe quais são as verdadeiras motivações por trás de cada uma das nossas atitudes. Que eu e você venhamos estar direcionados por Ele e pedir a Ele que sonda, que esquadrinhe, que limpe o nosso coração. Vê se há em mim e em você alguma atitude ruim, algum caminho mau, e que venha endireitar as nossas veredas. Que Deus em Cristo te abençoe. Um final de semana de muita paz e prosperidade, com portas abertas, sucesso em todos os sentidos e aspectos da sua vida. Lembre-se, Ele te sonda e Ele te conhece. Então dê o seu melhor. Dê o melhor de si, com a motivação correta, com a intenção correta de dar toda a honra e toda a glória e todo louvor a Deus. E lembre-se, aquele que não sabe servir, ele não serve para nada. Então dê o seu melhor a Deus. Dê o seu melhor às pessoas que estão do seu lado, para glorificar ao nome de um único Deus que pode todas as coisas. Humilhe-se diante dele
e ao seu tempo ele vos exaltará. A verdadeira motivação e intenção do nosso coração é sempre dar o nosso melhor, mas para glorificar ao nosso Deus. Te espero semana que vem. Que Deus em Cristo abençoe a sua casa, o seu lar e a sua família. Deus te abençoe.